Como o dólar influencia no seu bolso? Eu vou começar esse vídeo citando dois exemplos entre o país A, onde a moeda é forte, crescendo e girando o tempo inteiro, economicamente falando, e a industrialização é avançada e voltada para o mercado tecnológico. E o país B, que é literalmente o oposto. A moeda é fraca e a desvalorização é contínua com relação ao tempo. A industrialização é fraca ou às vezes nem isso. Como assim? Com o país servindo somente como sede para grandes empresas multinacionais como Coca-Cola, Apple, entre outras marcas, tendo em vista o baixo custo de mão de obra. E aí me diz você, qual o exemplo você acha que o Brasil se encaixa? Obviamente você já deve ter percebido que no exemplo do país B. Por isso que eu vou começar falando sobre a desvalorização da moeda, sobre a influência da inflação. Provavelmente você ou seus avós já viram o real se passar por cruzeiro, cruzado, cruzado novo, entre outras moedas. Mas será que vocês sabem como essas medidas protecionistas elas impactam até os dias de hoje a nossa economia? Podemos lembrar que na França, no século XVIII, durante o mandato do rei Luís XIV, mais conhecido como Rei Sol, o John Law, economista e banqueiro escocês, teve a brilhante ideia de implementar o papel moeda, fazendo uma reforma monetária a fim de conter a inflação devido aos grandes gastos do governo durante o período napoleônico das guerras. E se a gente fizer uma analogia com o Brasil de maneira direta, do período colonial até o período de hoje, veremos que o Brasil está na sua 10ª tentativa de moeda. Relembrando a fuga da família real de 1907, vinda para o Brasil em 1908, a moeda da época era os réis. E essa moeda ela durou até o período republicano. Mas qual é a diferença? É que durante esse período, a moeda sofreu uma desvalorização absurda quando a família real saiu do Brasil, levando todo o lastro em ouro que a gente tinha. E o que valia R$ 1 passou a valer R$ 1.000. Por exemplo, o café, o pão, que valiam R$ 1 passaram a valer R$ 1.000. Ou seja, a inflação dominava a moeda. Mas como forma de sanar esse sistema, em 1942, no período republicano, a gente teve a primeira reforma monetária que passou de réis para cruzado, cortando 3 zeros. O que significa isso? Lembra do cafezinho que valia R$ 1.000? Passou a valer um cruzado, corte de 3 zeros. Nessa mesma ótica, a gente teve o Cruzeiro Novo, depois voltou para Cruzeiro, depois virou Cruzado, depois virou Cruzado Novo, depois virou Cruzeiro de novo, depois virou Cruzeiro Real, e até que, enfim, o Real que vos fala hoje, que a gente tem hoje em dia. E que é a nossa segunda moeda mais longeva. Mas se a gente olhar dos anos 90 até 94, o índice inflacionário ele disparou de uma maneira tão rápida, em tão pouco tempo, que ninguém nem entendeu o que estava acontecendo. O Brasil já teve casos de ter uma hiperinflação sem guerra, lá atrás. Agora, se a gente voltar, vamos voltar de novo para os dias de hoje. O Brasil tem a segunda maior moeda inflacionária. Os anos todos, será que o Brasil mudou tanto? Fica a pergunta para você. Agora, se olharmos para o dólar, veremos que o dólar também sofre a inflação, só que de uma forma bem mais controlada que o real. E é por isso que, enquanto nós trocamos de moeda inúmeras vezes, o dólar é dólar desde antes da independência americana. O governo só assumiu o dólar, ou seja, a moeda possui mais de 2 séculos de existência. É uma moeda extremamente forte. É uma moeda que já sobreviveu a inflações, a guerras, a conflitos, a confrontos, à independência, ao período republicano, a muita coisa. É por isso que é a moeda global hoje em dia. Os Estados Unidos gera a economia mundial hoje em dia, por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas além da moeda ter 2 séculos de existência, passar por tudo aquilo que eu já falei, os Estados Unidos, ao lado dos países aliados, venceu uma das maiores guerras mundiais, quiçá a maior guerra mundial que teve. Foi a segunda, contra a Alemanha nazista de Adolf Hitler, em 1945. Desde lá, o dólar só tende a crescer cada vez mais, os Estados Unidos ditando as regras da economia.
Um dos fatores importantes de lembrar, galera, é que o Brasil é o país das commodities. O que eu quero dizer com isso? Nós somos o país da matéria-prima. Nós somos os países fornecedores. E isso não vem de hoje, isso vem desde 1500, quando os portugueses vieram aqui exportar o nosso famoso pau-brasil, que depois virou látex, que depois virou café. E aí? Desde aquela época a gente fazia literalmente o oposto. Enquanto o pessoal exportava as coisas da gente, os outros países fortes exportavam as coisas da gente, a gente importava as coisas deles. Como o quê? Tecido inglês, perfume francês. Olha aqui o que eu tenho pra você, ó. Ei, que é isso? É tecido. Puta merda, off-white bonito. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o meu. É bonito até mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, banana, as porra toda aí, acho que por um pano, tu me pode. Telefone italiano, computador inglês. E aí, galera? Botem na cabeça de vocês, o Brasil não acompanhou as inovações tecnológicas. O que gera economia hoje? Tecnologia. Me diz você, aí da sua casa, qual celular que você usa? Você usa Motorola? Difícil. Alcatel? Muito difícil. Você usa o quê? iPhone, que é o quê? Americano. Você usa Samsung, que é o quê? Coreano. O carro do seu pai ou o seu carro, o carro do seu avô, não sei, é qual? Toyota, Volkswagen, Renault, Hyundai. Se tivermos bastante dinheiro, é BMW, não sei, depende. Se for meio caidinho, é um Renault. Agora eu desafio você a botar aqui embaixo uma indústria automobilística brasileira. Aquela compra que você faz na Amazon, na Shein, na Shopee, tudo tem OF, tudo tem imposto, tudo tem taxa. Por quê? Porque todas essas empresas são estrangeiras. Tudo que a gente possui, a maioria das coisas que a gente possui, tecnologicamente falando, são de lá de fora, são estrangeiras. Sabe aquela maionese que você gosta de comprar no mercado, a Hellmann's? Aquele chocolate Hershey que você gosta? É tudo de lá de fora, galera. Tudo tem imposto. Por isso que o dólar influencia de forma direta no seu bolso. O dólar é a moeda global. E de maneira, infelizmente, inversamente proporcional falando, quando o dólar sobe, o que acontece com o real? Cai. Por quê? Porque a gente tem que... O dólar subiu. A gente vai continuar importando. Só que por um preço muito maior. Por um valor muito maior. Por isso que os produtos aumentam demais. Ah, Letícia, mas por que o real também não se valoriza? Não sei o que, não sei o que. São por causa das raízes que a gente tem desde 1500 que eu falei aqui para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas o Brasil, ele foi o último, desculpa, pelo amor de Deus. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil foi o último país a proclamar a república. Tudo isso, galera, não querendo entrar na questão social, mas tudo isso influenciou diretamente. O Brasil foi o país que ele cedeu o tempo todo. Ele cedeu para vencer o tempo todo. E querendo ou não, isso tudo influencia no nosso poder social e econômico de hoje. Não tem como apagar. Não tem como apagar. E o que a gente faz para mudar hoje em dia? Continua gastando mais, que é aquela medida que a gente viu desde o século XVIII. Entendeu? É isso, galera. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer para vocês. A mensagem de hoje foi: a gente continua carregando essas raízes com a gente, continua influenciando diretamente no seu bolso, porque a gente depende de quem? Dos países estrangeiros, essa é a verdade. O dólar é a moeda global e o real é a moeda fraca que se desvaloriza com relação ao tempo. Lembrando que a nossa moeda, ela já trocou 10 vezes, ela está na sua 10ª tentativa. E o dólar? O dólar é dólar desde que mundo é mundo. Por isso que é a moeda global. Por isso não é o real.
Por quê? Porque o real já foi cruzeiro, cruzado, cruzado novo, voltou pra cruzeiro. Entendeu? Essa foi a mensagem de hoje, galera. É isso. Não tô vendendo susto, mas não tem como mentir pra vocês. O dólar influencia sim o nosso bolso. Mas, se você souber investir, você pode ganhar muito dividendo, tanto em dólar quanto em real. Né não? Então, continue me seguindo. É isso. Comenta, curte, compartilha. Um grande beijo e até a próxima.